Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos retornar para as nossas aulas de exercício. Lembrando que essas aulas de exercício que a gente vai começar hoje são exercícios referentes à trigonometria. Isso quer dizer o quê? São exercícios já do segundo semestre. Se tu for meu aluno, tu vai ver lá no que é acadêmico e na pasta do Google Drive que eu disponibilizei para ti. Lá já está essa lista com a indicação de segundo semestre. Se tu não for meu aluno e quer a lista para praticar, enfim, pode me escrever que eu te mando a lista sem problema nenhum. Então, bora lá. Exercício 1. A rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros, levando em consideração esses dados que eu dei para vocês. Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir este ângulo X. Eu botei esse desenho aqui para ajudar vocês. Então, como é que a gente vai começar? Primeiro, o que a gente tem? A gente quer descobrir esse cara aqui, a gente tem essa informação dos 4.000. Então, a gente vai fazer cateto oposto. Lembra que o cateto oposto é aquele que está na frente do ângulo, é o oposto a ele, e aquele que está contrário é o adjacente. E na frente do ângulo de 90 graus, que está aqui, esse cara aqui na frente é a nossa hipotenusa. E esse cara aqui é um cateto, em especial cateto oposto. E esse outro cara aqui é um cateto adjacente. No caso dos 30 graus, o oposto a ele. E esse aqui é o adjacente. Então vamos lá. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui, pessoal, é igual a tangente. Tá? Eu vou até botar um igual, porque realmente é igual mesmo. Então, isso aqui é igual a tangente. Então, daqui o que a gente tem? Que tangente de 30 graus, isso é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 4.000. Tangente de 30 graus, a gente está vendo aqui, é raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui é igual a x sobre 4.000. A gente quer isolar o x, então se esse 4.000 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, o que a gente tem? X vai ser igual a 4.000 raiz de 3 sobre 3. Se a gente fizer estas multiplicações, levando em consideração que raiz de 3 é igual a 1,7, então esse valor aproximado aqui vai dar de 2.309,4 metros, ou 2,3 quilômetros. Tá bom? Exercício 2. De um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro, conforme um ângulo de 45 graus. Ao se aproximar 50 metros do morro, ele passa a ver o topo conforme um ângulo de 60 graus. Determine a altura do morro. Aqui, pessoal, a gente consegue ver dois triângulos retângulos. Eu vou desenhar eles aqui para vocês. O primeiro é com ângulo de 45 graus. Então, aqui embaixo, isso tudo vale 50 mais y. Por que 50 mais y? Porque eu tenho que pegar toda essa parte aqui até este ponto, mais daqui. E aqui vale x. O segundo triângulo é este triângulo aqui. Vou até botar em cores para ficar mais fácil para a gente identificar. Então, o primeiro triângulo que a gente usou foi o triângulo rosa. Agora, a gente vai pegar o triângulo verde aqui, pessoal, que vai daqui até aqui. Então, este triângulo retângulo verde, ele tem esse lado valendo x, aqui vale y e aqui vale 60 graus. E esse ponto aqui é o ponto T e aqui em cima também é o ponto T. Então, agora, vamos resolver. Vamos resolver aqui, então, para este primeiro triângulo. O que a gente tem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é tangente. Então, tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 45 graus vale 1. Então,
Então isso aqui é 1 igual a x dividido por 50 mais y. Se esses dois caras estão dividindo, os dois passam multiplicando. Então eu sei que daqui x é igual a 50 mais y. Tá bom? Vamos fazer agora a conta para este triângulo. Eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu também tenho a tangente. Ó. Então, tangente de 60 graus é igual a x sobre y. Tangente de 60 graus, a gente sabe que é raiz de 3. Né? Se tu não lembra, olha nas nossas aulas lá dos ângulos notáveis. Isso é igual a x sobre y. Então, o que a gente vai fazer? Y raiz de 3 igual a x. Ou, se a gente quiser fazer algo aproximado, vamos dizer que raiz de 3 é 1,7. Então, 1,7. Deixa eu arrumar esse vírgula 7 aqui. 1,7 y é igual a x. Tá bom? Então, agora aqui no meio, eu vou fazer as contas juntando. Ó, porque, olha uma coisa. Eu tenho esta informação aqui e eu tenho esta informação aqui. Eu tenho que x é igual a isso, só que eu sei que x também é igual a isso. Então, onde tem x, eu vou substituir por 1,7y. Então, 1,7y é igual a 50 mais y. Vou isolar o y. 1,7y menos y igual a 50. Igual a 50. 1,7y menos y é igual a 0,7y. Isso é igual a 50, então y vai ser igual a 50 dividido por 0,7. Se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai encontrar aproximadamente, né, 71,43. Então agora a gente sabe quanto vale o y, mas a gente quer descobrir o x. Só vir nessa expressão aqui, ó. X é igual a 1,7y, só que a gente descobriu que y é igual a 71,43. Então, se a gente fizer essa substituição, a gente acha no final das contas que x é igual a 121,43 metros. Tá bom? Exercício 3. As cidades A, B, C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, no ponto P. Conforme a figura abaixo, sabe-se que o triângulo ABC, retângulo em B, e a bissetriz do ângulo reto, quer dizer, o que corta o ângulo exatamente na metade, do ângulo reto corta AC no ponto B. Se BC é igual a 6 raiz de 3, então CP é em quilômetros igual a. Então vamos botar primeiro aqui. A gente sabe que esse lado aqui, ó, 6 raiz de 3 quilômetros. Deixa eu apagar aqui. Então, 6 raiz de 3 quilômetros, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir quanto que vale o lado BA. Certo? Como é que a gente faz para descobrir? Ó, este cara aqui é a hipotenusa, este é cateto e este cara é cateto. Então, eu vou chamar esse aqui de x, então eu vou fazer cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é a tangente. Então, tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá bom? Tangente de 60 é igual a raiz de 3 sobre... Desculpa, tangente de 30, né? A gente se enganou ali. A gente não, eu. Então, tangente de 30, porque o ângulo aqui é 30 graus. Então, tangente de 30, a gente sabe aí sim que é raiz de 3 sobre 3, isso aqui é igual a x, 6 raiz de 3. A gente vai isolar o x aqui e no final das contas, x vai ser igual a 6 raiz de 3 vezes raiz de 3, tudo isso sobre 3. Então, isso aqui no final das contas dá igual a 6 quilômetros. Então, a gente sabe que esse cara aqui em cima, ele vale, na verdade, 6 quilômetros. Vou deixar em outra cor aqui para a gente saber. Agora, a gente tem que descobrir quanto vale o CA, mas isso é um triângulo retângulo. Então, a gente usa o nosso bom e velho amigo tio Pitágoras. Eu vou chamar esse cara aqui de y, essa distância daqui até aqui de y.
Então, y ao quadrado vai ser igual a 6 raiz de 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Estou pegando o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, y ao quadrado é igual a 36 vezes 3, deste primeiro, mais 36, certo? Isso aqui dá 144. E a raiz de... A gente não quer y ao quadrado, a gente quer y, então isso aqui é igual a raiz de 144. E a raiz de 144 é igual a 12 quilômetros. Então, aqui, este cara aqui vale 12 quilômetros. Tá certo? Então, agora, o que a gente vai fazer para finalizar o nosso exercício? A gente vai usar as proporções, tá? Se o lado CP está para 6 raiz de 3, então o lado PA está para 6, certo? E aí o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tchaca nesses dois aqui, somem, tá bom? E aí o que a gente acaba tendo? Ó, que CP raiz de 3 é igual a PA. Só que olha uma coisa, pelas regras das proporções a gente pode somar, isso aqui implica que a gente pode somar os dois de cima e somar os dois de baixo. Então eu sei que CP mais PA dividido por raiz de 3 mais 1, né? Porque aqui embaixo desse cara tem o número 1. Só que CP mais PA, isso tudo, lembrando, né? É igual a CP sobre raiz de 3. Por que isso? Que a gente tem que manter a nossa primeira proporção sempre. Tudo que a gente encontrar depois é igual à nossa primeira proporção. Só que CP mais PA é tudo isso aqui, ó. CP mais PA vale 12, que a gente já achou. Então, a gente sabe que 12 sobre raiz de 3 mais 1 é igual a CP sobre raiz de 3. Como a gente quer descobrir quanto vale CP, vamos isolar o CP. Então, CP vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1. E que a gente racionaliza, ó, raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1. Se a gente fizer todas essas contas aqui, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui, no final das contas, dá 18 menos 6 raiz de 3. E a gente pode deixar 6 em evidência, e isso aqui vai dar, então, 3 menos raiz de 3, tá bom? Exercício 4. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P na praia, no entanto, com o ângulo 2α. A figura ilustra essa situação, né? Suponha que o navegante tenha medido um ângulo de 30 graus aqui e, ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo as mesmas trajetórias, a menor distância do barco até o ponto P será... Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A menor distância é exatamente essa daqui, ó. Daqui até aqui. Este cara aqui, exatamente. Que a gente vai chamar aqui de x e aqui de y. Daqui até aqui, ele já nos disse que são 2.000 metros, certo? Este ângulo a gente sabe que é 30. Como aqui é 2 vezes alfa, então esse ângulo aqui é 60. Então, aqui, pessoal, a gente tem... Novamente, igual do primeiro exercício, nós temos dois triângulos para analisar. Dois triângulos retângulos, né? O primeiro triângulo retângulo, e tem um ângulo de 30 graus aqui. Aqui vale y e aqui embaixo vale 2.000 mais x, que é toda essa distância aqui de baixo. O segundo triângulo que a gente vai analisar é este outro aqui, em que o ângulo vale 60, aqui vale y e aqui vale x. Tá bom? Então, fazendo aqui as contas, deixa eu chamar esse cara aqui de primeiro e esse cara aqui de segundo. Então, fazendo as contas do primeiro triângulo, o que a gente tem? Ó?
cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente tem a tangente. Tangente de 30 graus, ela é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se a gente fizer aqui, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, isso é igual a y sobre 2000 mais x, tá bom? E aí, beleza, vamos parar por aqui, para a gente poder agora fazer os nossos dados do segundo triângulo. Então, no segundo triângulo, a gente tem o que? Também a tangente, só que agora é de 60 graus. Por que a tangente de novo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, y sobre x. A gente fazendo as contas aqui, tangente de 60, raiz de 3. Isso é igual a y sobre x. Então, daqui a gente encontra que y é igual a raiz de 3 multiplicados por x. Tá bom? Então, vindo agora aqui, na nossa equação do 1, vamos substituir ali, raiz de 3 sobre 3 é igual a onde tem y, substitui por isso aqui, raiz de 3x sobre 2000 mais x. A gente pode cortar esses caras aqui, porque na hora de fazer as multiplicações eles se cancelam. Então, a gente vai ter o que, pessoal? Multiplicando cruzado, 2000 mais x, isso é igual a 3x, certo? Então, aqui eu vou ter 2000 igual a 3x menos x, que é igual a 2x. Então, no final das contas, o x vale 1000 metros. Então, para vir daqui até aqui, ele gastou 3.000 metros, 3 quilômetros. Vamos ver o quanto que ele gasta para chegar no y. Para chegar no y, ele gasta bem menos, porque a gente sabe que, que y é igual a raiz de 3 vezes x. Então, y vai ser igual a raiz de 3 vezes 1000, e certamente isso aqui é um valor menor que 3.000 metros, tá bom? Então, a gente sabe que a menor distância é o y que a gente queria achar, que é igual a 1000 raiz de 3 metros, tá bom? Exercício 5. Vamos resolver por partes, então. A gente tem que descobrir x, y, w e z. Então, no item A aqui, pessoal, a gente tem cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é o quê? Isso é o cosseno do nosso ângulo. Então, cosseno de 30 graus é igual a 16 sobre x. Só que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 16 sobre x. Se a gente isolar o x aqui, no final das contas, a gente vai achar o quê? X raiz de 3 é igual a 32. Aí x vai ser igual a 32 sobre raiz de 3. A gente tem que racionalizar essas nossas frações. Então, isso aqui dá 32 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? No item B. O item B pede o seguinte: qual é o valor deste ângulo? Então, vamos ver aqui, o que a gente tem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente tem aqui o seno de y. Isso é igual a 13 sobre 26. Só que se eu dividir por 13 em cima e dividir por 13 embaixo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente que seno de y tem que ser igual a 1/2. E qual é o ângulo do primeiro quadrante em que o seno de tanto vai dar 1/2? 30 graus, né? Porque lembrando que seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, o nosso y é igual a 30 graus. No exercício C, a gente tem que achar o valor do nosso w. No exercício C, a gente tem aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isso é o seno de 60 graus, que vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, desculpa, raiz de 3 sobre 2, w dividido por 18. Então, no final das contas, o nosso w
vale 18 raiz de 3 sobre 2. 18 dividido por 2 dá 9 raiz de 3. E o último item que a gente vai fazer aqui em cima, o item D, a gente tem que descobrir o z. Mas olha aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso é cosseno de 45 graus, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, olha comigo aqui, ó, cosseno de 45, deixa eu só botar uma linha aqui para a gente poder não se atrapalhar. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, isso é igual a 20 sobre z. Isolando o z aqui, multiplicando cruzado, né, a gente vai ter z raiz de 2 igual a 40. Isso vai implicar o quê? Vai implicar que z é igual a 40 dividido por raiz de 2. Só que a gente tem que racionalizar aqui. Então, no final das contas, isso aqui dá 40 raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 20 raiz de 2.